E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. No ensolarado estado da Flórida, conhecemos Jake Portman, que é um adolescente que sente que leva uma vida mundana. Ele trabalha no supermercado local e é constantemente intimidado por seus colegas. A gerente Shelley se aproxima e diz que uma ligação está esperando por ele. Ela o levará para a casa de seu avô Abe, mas no telefone o mesmo avisa para Jake não visitá-lo naquele dia porque é perigoso. Abe parece paranoico e frenético, mas isso não incomoda Jake, pois ele sabe que seu avô foi diagnosticado com demência. Na rua da casa de Abe, Jake e Shelley avistam um homem no meio da estrada, e o mesmo tem os olhos brancos e transmite uma vibe ameaçadora. Ao chegarem à casa, Jake descobre que está totalmente revirada e Abe não está em lugar nenhum. Ele alerta Shelley de que alguém invadiu a casa, então ela volta ao carro para pegar uma arma. Nas matas próximas, Jake vê a lanterna de Abe à distância. Ele se aproxima para investigar e descobre que está com manchas de sangue. Ele adentra mais na floresta e vê seu avô desacordado com os olhos arrancados. Jake entra em contato com a emergência para pedir ajuda. No meio da ligação, Abe agarra o braço de Jake para avisá-lo de que ele deve ir para longe antes de seu último suspiro. Ele diz a Jake para seguir até a ilha e ir para o ciclo de 3 de setembro de 1943. Jake fica muito intrigado com as palavras de seu avô, mas promete fazer como ele diz. De qualquer forma, Abe morre no local e quando Shelley se aproxima deles, uma criatura sinistra surge por trás dela. Ela atira, mas parece que não há nada lá e apenas Jake consegue ver. Depois do incidente traumático, Jake vai à terapia para avaliação mental. Ele explica ao terapeuta que não tem certeza se há algo errado com ele. A situação toda da morte de Abe o confunde profundamente, afetando sua saúde mental. Ele se lembra do tempo em que Abe contava histórias fantásticas sobre encontrar monstros e outras criaturas místicas. No entanto, o pai de Jake, Frank, não era muito fã das histórias que Abe contava. Sempre que Abe contava histórias sobre um lar para crianças gerenciado por Miss Peregrine, ele também mostrava fotos para Jake. Segundo Abe, ele costumava viver naquele lar mágico. Cada criança na casa é única à sua maneira, possuindo habilidades estranhas além do conhecimento humano. O pequeno Jake perguntou a Dave por que ele foi enviado para aquela ilha. Ele explicou que foi por causa dos monstros. Jake acreditou significativamente nisso, chegando até a compartilhar com seus colegas, o que o tornou motivo de chacota. Conforme Jake crescia, ele parou de acreditar nas histórias de Abe. Seu avô ficou profundamente triste com isso, mas entendia as dúvidas de todos. De volta ao presente, enquanto empacotam as coisas em caixas, Frank diz a Jake que, embora Abe fosse um bom avô, ele não era um ótimo marido e pai. Depois de voltarem para casa, a família de Jake e outros parentes o surpreendem por seu aniversário. Ele não parece muito animado e isso o sobrecarrega negativamente. Em vez de se misturar com as outras pessoas, Jake vai direto para seu quarto. Ele não está totalmente livre porque sua tia entra e lhe dá um livro de Abe. O livro é de Ralph Waldo Emerson, que contém um cartão postal de Miss Peregrine o convidando a retornar. A casa dela fica em Cairnham, uma ilha situada no país de Gales. Seus pais consultam a doutora Golon sobre ir para a ilha. Ela encoraja os pais de Jake a permitirem que ele vá para lá, para que ele possa separar a realidade da fantasia, e também ter um encerramento adequado sobre a morte súbita de Abe. Dias depois, vemos pai e filho seguindo de barco para a ilha e já se aproximando, Jake e Frank avistam um falcão peregrino voando acima deles. Nas histórias de Abe, ele costumava dizer que Miss Peregrine podia se transformar em um pássaro. Lembrando disso, Jake grita brincando e se apresenta ao pássaro como neto de Abe. Eles chegam à ilha e uma atmosfera nebulosa e monótona os recebe. Ambos ficam em um pub, uma antiga hospedagem para os viajantes. Jake observa o local enquanto os donos chegam, o que o assusta. Jake convence seu pai a deixá-lo seguir até a casa de Miss Peregrine. Ambos se aproximam de um grupo de jovens para pedir se alguns deles poderiam guiar Jake até o lado da ilha que ele quer ver. Eles concordam e enquanto Frank lhes entrega algum dinheiro, Dylan e Worm, seus guias, acompanham Jake ao lugar. Eles decidem pegar um atalho e zombam de Jake apontando na direção da casa enquanto esperam à beira da estrada. Finalmente ele vê a casa e descobre que já está em ruínas. Ele volta para o pub desapontado. Aug, um homem cego, explica a Jake que os alemães realmente bombardearam a casa em 3 de setembro de 1943. Ele continua dizendo que nenhuma das crianças sobreviveu, incluindo a senhorita Peregrine. No dia seguinte, Jake pediu permissão ao pai para sair com os adolescentes que conheceu ontem. Seu pai concorda e acha que é uma ideia fantástica, já que Jake não tem amigos, mas Jake vai para a casa das crianças. Ele olha para as fotos cobertas de sujeira e examina a área ainda mais. Ele vê uma escada e decide subir. Do nada, ele vê a silhueta de uma jovem. Ela o chama de Abe. Isso o deixa assustado, fazendo-o correr escada abaixo. Ele começa a notar outras crianças o observando.
Jake sai correndo da casa, mas tropeça e desmaia. Ele acorda sendo carregado por Bronwyn, uma menina com força incrível. Ele então conhece outras crianças que Abe lhe contou. Emma, a garota que levita se não estiver usando os sapatos de metal. E com ela 2 gêmeos mascarados. Olive, a garota que pode controlar o fogo com a mente. Bronwyn, quem o levantou e tem força sobre-humana. E Millard, o menino invisível. Jake os acusa de estarem mortos, mas eles negam. Ele pergunta se ele está morto, mas eles também negam. As crianças entram em uma caverna onde está o portal. Ao saírem da caverna, Jake corre para o pub onde eles fizeram check-in. No entanto, agora está cheio de clientes, e o gerente do pub não o deixa subir onde sua equipe deveria estar. Jake fica intrigado com o que está acontecendo enquanto os clientes do pub o ameaçam e conspiram que ele é um espião. Do nada, pratos e copos de cerveja se chocam contra as paredes do pub. As crianças peculiares chegam e intervêm para resgatar Jake de lá. Ele rapidamente percebe que está preso no ciclo de 1943 por enquanto. Ele vê aviões de guerra acima enquanto o pub pega fogo por causa de Olive. Eles pegam uma carruagem a caminho da casa e Millard revela que é ele quem começou a jogar coisas no pub. Os 3 explicam a Jake que estão presos no mesmo dia, o dia de seu loop. Quando chegam à casa, Jake vê sua fachada original cheia de vida e vibrante, com muitas plantas e flores ao redor. Jake é então levado para conhecer a própria Miss Peregrine. Ela é uma mulher inteligente e perspicaz que dá muita atenção ao tempo, pois tem o poder de controlá-lo e preservá-lo. Ela expressa suas mais profundas condolências a Jake enquanto se preparam para tomar um chá no jardim. Jake conhece mais crianças peculiares: Fiona, a garota que pode controlar plantas; Claire, a garota com uma boca na parte de trás da cabeça; Hugh, o menino com abelhas vivendo em seu corpo; Horace, o menino com sonhos proféticos. Enquanto se aproximam de Emma, Fiona informa Miss Peregrine que a polícia está batendo a porta por causa do incidente no pub. Jake rapidamente defende as crianças, dizendo que elas só querem ajudá-lo. Miss Peregrine lhes dá um sorriso tímido e volta para dentro de casa. Emma mostra a Jake sua habilidade, mas antes disso ele amarra uma corda em volta da cintura dela. Ela desabotoa seus sapatos de metal e começa a levitar para colocar um esquilo bebê de volta na árvore. Jake a puxa para baixo e após Emma calçar seus sapatos, ela diz a Jake que Abe costumava fazer isso por ela e chamava isso de seu trabalho. Obviamente, ela está profundamente devastada pela morte de Abe e ainda não superou. Em uma das salas, Jake conhece Enoch, o menino que pode trazer os mortos de volta à vida por um breve período. Ele é o mais intimidante entre as crianças. Ele exibe esse talento usando 2 pequenos bonecos esqueléticos com corações minúsculos que lutam entre si por um curto momento. Enquanto os 2 bonecos brigam, Emma ajuda Jake a se preparar para o jantar, emprestando-lhe uma gravata e arrumando-a para ele. Na sala de jantar, Enoch parece irritado porque está com ciúmes de Jake. Abelhas começam a emergir no ar por causa de Hugh, mas ele usa um chapéu para evitar isso. As crianças perguntam a Jake como é o futuro, mas Miss Peregrine interrompe dizendo que não devem falar sobre o futuro. Todos continuam a comer, exceto Claire, mas Jake a encoraja a ser ela mesma. Ela sorri e come a comida de trás do pescoço. Emma sai depois que Enoch menciona como Enoch Hall deixou a casa. Miss Peregrine recebe uma ligação de um jovem Abe na sala de estar. Os sonhos de Horace são projetados, embora sejam principalmente aleatórios. Seus sonhos também preveem um possível futuro. Eles veem uma mulher sendo levada por homens vilões e também um sonho com Emma e Jake se beijando, o que faz com que Miss Peregrine desligue o projetor. Em seguida, todos saem da casa para o reinício guiado por Peregrine. Eles estão presos em 3 de setembro de 1943, durante os ataques da Segunda Guerra Mundial. Momentos antes de uma bomba cair sobre a casa e matar todos, eles usam uma máscara e olham para os aviões acima, esperando pela bomba. Antes que pudesse cair, Miss Peregrine volta o relógio para 24 horas antes. Eles não podem viver fora do loop, senão seus anos os alcançarão e morrerão. Emma leva Jake de volta para a caverna e ele mostra a ela o que é um telefone. Eles tiram uma foto juntos e enquanto isso o pássaro voa para dentro da caverna e bate na parede. Emma decide levá-lo para a casa para ser tratado enquanto Jake volta ao seu mundo e vê seu pai o procurando. Um fazendeiro os chama para perguntar sobre suas ovelhas que morreram misteriosamente, contudo eles não sabem nada sobre o ocorrido. Eles retornam para o quarto e Jake encontra uma carta que Abe escreveu para Miss Peregrine, alertando-a sobre alguém chamado Sr. Barron e pedindo a Miss Evosset, outra diretora de uma casa de crianças peculiares, para criar um novo loop o mais rápido possível. Jake e Frank vão para a praia e encontram um ornitólogo que pesquisa aves raras. Frank fica desencorajado de tirar fotos de pássaros, então decide voltar para o quarto e dormir. Isso dá a Jake a chance de sair furtivamente e seguir para o outro tempo onde a pequena e forte garotinha o recebe. Miss Peregrine está tratando o pássaro, que é realmente Miss Abbas.
A mesma mulher vista no sonho de Horace e uma Bryne, assim como Miss Peregrine, o que lhes dá a capacidade de se transformar em pássaros. Jake questiona Miss Peregrine sobre Baron, mas ela evita dar respostas. Ele encontra Enoch e Olive. Enoch leva Jake ao quarto de Victor, irmão de Bronwyn, que foi morto pela mesma criatura que Abe. Seus olhos estão faltando e Enoch o reanima como um fantoche para assustar Jake. Ele desce as escadas e vê o resto das crianças prestes a sair para seus passeios diários. De volta a casa, Miss Peregrine visita Victor e lhe dá um abraço maternal, mesmo que ele agora seja um corpo sem vida. Emma leva Jake para seu esconderijo secreto, que é um navio naufragado no fundo do oceano. Jake pensa que Emma se afogaria, mas ela não se afoga, pois tem outro poder. Ela sopra uma bolha de ar para ele poder respirar debaixo d'água e depois sopra a água para fora do navio, deixando o navio completamente seco. Ela tira uma caixa que lhe foi confiada. Emma mostra a Jake fotos de pessoas paletas, incluindo o Sr. Baron, que Jake reconhece como o homem do lado de fora da casa de Abe na noite em que ele morreu. Ela revela que Baron é o líder dos peculiares maus e ele caça lupes para matar. Emma então diz a Jake que ele pertence ao mundo peculiar. Ele nega e diz que é comum. Para convencê-lo, ela leva Jake para ver Miss Peregrine com sua besta de caça perto de um local com o contorno feito com giz de uma criatura no solo. Ela está tentando caçar a besta que matou Victor, um monstro alto e sem olhos semelhante ao que Jake viu no bosque. A criatura terrível emerge, mas só é visível para ele. Miss Peregrine atira na criatura com uma flecha e ela cai perfeitamente dentro do contorno. Emma percebe que a peculiaridade de Jake é poder ver esses monstros. De volta à casa, Emma leva o livro de Miss Peregrine para explicar quem são essas criaturas. Ela revela que Baron e seus comparsas são Hologast, um grupo diferente de peculiares que caçam os bons para viver além dos lupes e viver para sempre. Ela continua dizendo que Baron realizou um experimento usando Miss Avocet por causa de seus poderes, mas deu tudo errado e o transformou juntamente com os outros Hollows, em criaturas monstruosas e monstros assustadores. Eles conseguiram voltar às formas humanas consumindo os olhos de outros peculiares, especialmente as crianças. Quanto mais olhos eles comem, mais humanos parecem. Isso dá entendimento a Jake de que Baron comeu os olhos de seu avô. Miss Avocet acorda e agora assumiu sua forma humana. Com medo de que Baron vá atrás das crianças, Miss Peregrine decide que é hora de partir e encontrar uma nova casa em Loop. Emma e Jake discutem porque ele não quer ir com eles para outro Loop, então decide voltar pelo portal. Jake retorna à praia e encontra Frank preocupado. Aug é encontrado morto perto das rochas com os olhos faltando, como se algo o tivesse atacado. Jake percebe que tem que avisar os peculiares. Seu pai o impede e diz que é perigoso vagar por aí quando um louco está à solta. No entanto, Jake entra na caverna e o ornitólogo o segue. Ao entrar, Jake ouve o homem se aproximando, e o mesmo admite que também é peculiar. Ele então assume a forma e aparência da Doutora Golon, mas logo se revela como Baron. Ele se apresenta e continua dizendo que também viu Jake na casa de Abe. Ele transforma a mão em uma lâmina e a segura na garganta de Jake para fazer com que ele faça o que ele diz. Enquanto as crianças peculiares arrumam suas coisas para se transferir para outro loop, Baron força Jake a levá-lo para a casa de Miss Peregrine. Miss Peregrine abre a porta e está preocupada com o bem-estar das crianças. Baron entra e ordena que as crianças venham até ele. No entanto, as crianças só ouvem Miss Peregrine quando ela diz para elas recuarem para sua segurança, sabendo que Baron está esperando que seu amigo Hollow vá atrás delas. Miss Peregrine se sacrifica para ir com Baron, em troca da segurança das crianças. Em seguida, a mesma se despede dramaticamente delas. Ela pede a Jake que prometa que fará de tudo para cuidar das crianças caso algo aconteça com ela. Ele promete e em seguida ela se transforma em um pássaro para que Baron possa pegá-la. Jake e Miss Avocet lideram e ajudam a manter as crianças escondidas na escuridão quando os ocos decidem aparecer. Jake então atende o telefone e ouve uma ligação de Abe jovem em 1943. Abe não conhece Jake, pois ainda não o conheceu. Jake aproveita o tempo para dizer que gostaria de ter sido um melhor neto para ele. Enquanto Miss Avocet instrui as crianças sobre o que fazer, ela é puxada através de uma parede pelo oco. As crianças gritam de medo ao verem o oco entrar. Jake fala para elas irem a um lugar seguro e luta contra o oco com a besta de caça de Miss Peregrine. O oco ataca Enoch depois que ele tenta fazer algo contra ele. Jake tem dificuldade em mirar corretamente. O oco joga Enoch pela sala usando seus tentáculos longos. As crianças correm para o sótão enquanto isso acontece. Finalmente, Jake acerta com sucesso o oco antes que ele pegue os olhos de Enoch. Ele continua a segui-los até o sótão e bate na porta. Eles tentam sair pela janela enquanto Fiona controla uma árvore para que eles possam se refugiar nela. Quando estão no telhado, o oco entra no sótão. Eles chegam à árvore em segurança. Eventualmente, o avião alemão lança a bomba na casa, matando o oco.
O loop então se fecha para sempre e as crianças nunca mais poderão retornar para aquela casa. Sem saber o que fazer, eles vão para a praia e planejam deixar a ilha. Todas as crianças trabalham juntas para erguer o navio afundado de Emma até a superfície para que possam seguir para Blackpool, onde há outro loop. Eles usam sua força e habilidades para reviver o navio com sucesso. O processo funciona e depois de emergirem o navio, eles estão prontos para a viagem. Emma explica que como esse loop foi criado em janeiro de 2016, eles percebem que podem evitar que a morte de Abe aconteça se matarem Baron lá. Eles mostram um mapa para o resto dos peculiares e explicam como o timing é essencial. Todos estão em uma corrida contra o tempo. Eles chegam ao cais de Blackpool, que é um lugar muito desconhecido para eles. Todos eles passam por uma casa assombrada, onde os Ocos estão prestes a realizar seu experimento com Miss Peregrine e outros Wembrings. Emma desabotoa seus sapatos para chamar a atenção de Baron e revela que eles conseguiram matar o Oco que atacou sua casa. Eles têm sucesso em trazer os Ocos para o cais. Os transeuntes ficam surpresos ao ver Emma levitar. Ela fica presa em um dos cabos de aço, e quando um trem está prestes a acertá-la, Jake a puxa e salva sua vida. Um dos Ocos que o segue é arrastado pelo trem. Uma vez que os Ocos chegam ao cais, as crianças peculiares contra-atacam. Eles jogam bolas de neve e algodão doce nos Ocos para que possam ser vistos à luz do dia. Enquanto isso, Enoch traz alguns esqueletos à vida que perseguem os Ocos e começam a matá-los e lutar contra eles. Isso tudo acontece enquanto pessoas não peculiares podem vê-los. Os esqueletos derrubam com sucesso vários Ocos de várias maneiras. Bronwyn tira um cavalo do carrossel e o joga em um Oco, jogando-o na água. As pessoas começam a entrar em pânico enquanto saem do parque de diversões. Todos eles seguem para a torre de Blackpool na esperança de salvar Miss Peregrine. As outras crianças lutam contra Baron e seus dois amigos Ocos. Emma sopra um vento forte em direção a Baron enquanto Hill solta as abelhas para atacar os outros Ocos. A Oca fêmea escala as barras e começa a jogar facas nas crianças, conforme instruído por Baron. Enquanto isso, Enoch ataca, mas Baron consegue detê-lo. Olive também tenta colocá-lo em chamas, mas ele a derruba. Depois que Jake erra um tiro com uma besta, Bronwyn joga uma cadeira de cinema em Baron para distraí-lo por um tempo. Horus tenta projetar uma luz forte em Baron, mas falha, já que para Baron ele não é nenhuma ameaça. O Oco macho tenta congelar e afogar Bronwyn embaixo de uma poça de água, mas Fiona o impede jogando sementes nele. Em um momento, brota e se enrola em torno dele, estrangulando-o. No caminho para os Wembrings, Emma consegue ganhar tempo soprando um vento forte em direção a Baron novamente. Olive tenta libertar Bronwyn, mas o Oco macho começa a congelar Olive, que é sua fraqueza. Enoch consegue trazer um fantoche de elefante à vida e o usa para esmagar o Oco. A Oca fêmea tenta atacar os mais jovens, mas se transforma em pedra depois que os gêmeos retiram suas máscaras e a encaram. Olive se transforma em gelo e frio. Enoch pede desculpas por não conseguir protegê-la. Quando parece que ela está morta, Olive é revivida em resposta ao beijo de Enoch. Exausta por emitir muito ar, Emma para de soprar, fazendo com que Baron consiga se mexer novamente. Jake liberta os Wembrings e enfurece Baron, que entra no local para matá-lo. Os pássaros voam livremente para encontrar e criar outros loops para trazer as crianças em segurança. Emma e Enoch veem Jake, mas Baron também assume a forma de Jake para enganá-los. Agora confuso, Jake precisa provar que é o real. Ambos se revezam falando. Um Oco aparece por trás de Baron. Jake o vendo não o alerta, e o monstro, achando que o humano é que está em sua frente, ataca Baron e come os olhos dele, provando que o outro Jake é o verdadeiro. Em seguida, os jovens conseguem derrubar o Oco usando a besta. Momentos depois, as crianças então partem a bordo do navio para permanecer dentro de seu loop, mas Jake sabe que isso significa que ele não pode vê-los novamente. Um a um, os peculiares abraçam Jake enquanto se despedem. Emma tenta consolar Jake, dizendo que eles estarão seguros agora que Baron se foi. Eles se abraçam e Emma parte. Abe verifica seu telefone enquanto o Pier muda ao longo do tempo e conforme o tempo passa. Ao voltar para a Flórida, Jake passa pela casa de seu avô e percebe que ele ainda está vivo. Ele conta a Abe todas as suas experiências com a casa de Miss Peregrine e as crianças. Abe dá a Jake seu presente de aniversário, o livro de Emerson, que contém muito dinheiro para sua jornada. Ele o persuade a ir atrás das crianças, pois o lugar deles é com elas. Jake corre nos cais para alcançar o navio das crianças. Ele encontra Emma e explica que passou por diferentes loops em diferentes cidades ao longo de diferentes anos, para enfim encontrá-la novamente. Ela então o beija, mostrando a alegria que é tê-lo com ela. Finalmente, Miss Peregrine retorna para as crianças e voa até o navio para se reunir com eles novamente.